A história da humanidade é uma tapeçaria complexa de eventos, culturas e realizações que moldaram o nosso presente. No entanto, em meio a essa narrativa intrincada, surge a questão provocativa. E se a história humana for uma história fabricada? Será que os registros do passado são realmente confiáveis ou foram manipulados para atender a agendas específicas? Essa indagação nos convida a explorar o conceito intrigante da manipulação histórica, a manipulação como ferramenta de poder. Ao longo dos séculos, governantes, instituições e regimes políticos têm utilizado a narrativa histórica como uma ferramenta de poder. A manipulação das informações pode ser usada para glorificar conquistas, ocultar erros e perpetuar ideologias dominantes. A história pode ser moldada de acordo com os interesses daqueles que a contam, muitas vezes distorcendo os fatos para criar uma narrativa favorável. O silêncio das vozes dissidentes. Uma das maneiras mais eficazes de manipular a história é silenciar as vozes dissidentes e apagar eventos incômodos. A supressão de informações contrárias à narrativa oficial pode levar a lacunas e distorções na compreensão do passado. Isso levanta a preocupação de que a história que conhecemos pode ser apenas uma fração da verdade, omitindo vozes e perspectivas valiosas. O desafio da neutralidade histórica. A busca pela neutralidade na escrita da história é um desafio constante. Historiadores têm a responsabilidade de apresentar os fatos de maneira imparcial, mas influências culturais, políticas e pessoais podem inevitavelmente se infiltrar na narrativa. A seleção de eventos a serem enfocados e a interpretação dos mesmos podem ser subjetivas, moldando a percepção coletiva do passado, questionando a veracidade dos registros. A disponibilidade limitada de registros históricos em algumas culturas e épocas pode levar a suspeitas sobre a veracidade da história que nos foi transmitida. A ausência de evidências não necessariamente prova a inexistência de eventos, mas também nos lembra da fragilidade das narrativas históricas. Devemos nos questionar se o que conhecemos como história é um retrato completo ou apenas uma versão fragmentada. A importância do pensamento crítico. Questionar a autenticidade da história não é uma negação do conhecimento acumulado, mas sim um convite ao pensamento crítico. A manipulação histórica pode nos levar a um beco sem saída, de desinformação e confusão. A busca pela verdade exige discernimento, pesquisa cuidadosa e abertura para diferentes perspectivas, reflexões profundas sobre a história humana. A ideia de que a história humana possa ser fabricada nos leva a reflexões profundas sobre o que sabemos e como sabemos. Essa contemplação nos lembra de que a história não é apenas um conjunto de datas e eventos, mas uma construção complexa de narrativas e interpretações. Ao questionarmos a manipulação histórica, nos tornamos defensores da busca pela verdade e da compreensão autêntica do nosso passado coletivo.